Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa live desta quinta-feira à noite. Hoje vamos dar sequência àquilo que nós já estamos falando, que é sobre o jejum bíblico, o seu poder e aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Obrigado por você que tem nos acompanhado, tem sido um ensino muito poderoso. Temos aprendido muito da palavra de Deus nesses momentos. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão entrando. Boa noite a todos. Gostaria que você já fosse marcando seu amigo, marcando as pessoas, compartilhando essa live, porque teremos uma noite de grandes coisas no Senhor. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Um abraço para ti, um abraço aí pro César, para toda a família. Ivanir também, boa noite, bem-vindo, Ivanir. Boa noite, Viviana. Deus abençoe todo esse povo dos Orteia, Wanda Bonamigo. Boa noite também, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos para mais uma jornada de conhecimento, de aprendizado em Deus, das grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Pastor Itacir, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Rose, um abraço, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Então, pessoal que está entrando agora, vamos continuar hoje o assunto que nós começamos ontem à noite, que é sobre o jejum, o poder do jejum, aquilo que o jejum bíblico pode fazer pela nossa vida, pode fazer pela nossa história. Só um pouquinho aqui que deu uma desviada no foco aqui. Vamos ver, acho que tá bom assim. Ok. Antônio e Dalina, sejam bem-vindos. Odete, Marcel, Rec, boa noite para todos vocês. Já vou pedir para vocês irem curtindo, compartilhando, marcando pessoas. Vamos juntos para mais uma noitada aqui de aprendizado da palavra de Deus. Grandes coisas nos esperam. Um grande ensinamento sobre o poder do jejum, aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Aqui a Bíblia diz sobre isso e como nós podemos fazer para receber, a partir desse momento de jejum, a grande transformação que o Espírito Santo tem para as nossas histórias. Quero começar essa noite fazendo uma oração junto com todos vocês, para que a gente possa estar com a nossa mente aberta para tudo que nós vamos aprender. Então, feche teus olhos, vamos orar juntos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teu filho e tua filha, eu abençoo, a Deus, aqueles que estão entrando nesse momento, na nossa live de hoje. Eu sei que grandes coisas a tua palavra tem a nos ensinar sobre o poder do jejum, o poder de nós estarmos, ó Deus, revestidos em ti, para que a nossa carne se cale e o teu espírito grite alto dentro do nosso peito, para nós podermos viver o teu sobrenatural, as tuas bênçãos. Então, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos acompanhe nessa live, nesse momento de reunião que nós estamos tendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos porque a hora corre. Então, ontem à noite nós já tratamos, já falamos sobre o jejum, como fazer o jejum, né? Respondemos algumas perguntas aí de vocês e hoje a gente quer continuar. Nós vamos continuar de onde nós paramos. E nesse momento quero falar com vocês sobre a jornada da oração. Daniel, capítulo 6, versículo 18. Por quê? Porque não é só o jejum pelo jejum. Não é só o jejum por estarmos ali deixando de nos alimentar. Mas tem que ter um objetivo focado em oração. Nessas 72 horas que nós estamos fazendo, ou no tempo que você vai fazer, que você aí se comprometeu em Deus de estar fazendo nesses dias. E Daniel capítulo 6, versículo 18, diz assim para nós: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Algumas pessoas dizem que a viagem é mais importante do que o destino, porque na jornada você se transforma para o bem ou para o mal. Nós temos visto muitas pessoas sendo transformadas durante o caminho. Há quem se forme pelo caminho e há quem se deforme, porque tem pessoas que aprendem e tem pessoas que desaprendem na sua jornada. Existem batalhas que são muito fortes e pessoalmente eu tenho visto esse peso das batalhas, principalmente nos momentos de jejum e nos momentos de oração.
Muitas vezes é nesses momentos que nós estamos sendo esticados. Lembram ontem quando nós falamos sobre pressão, sobre tensão? Às vezes são nesses momentos que a tensão chega na nossa vida, mas não é o momento que nós vamos estourar, não é porque vai estourar a corda, porque nós estamos sendo afinados. Então, Deus muitas vezes vem até nós e Ele coloca tensão nesse momento. Por quê? Porque nós estamos sendo afinados pelo Espírito Santo para que o melhor som saia de nós, para que o melhor de nós seja colocado para essa tela. Eu venho aqui nessa noite, através desse estudo, dizer para ti que tudo que Deus quer para a nossa vida nesse tempo é que o melhor dele seja levado para a vida das outras pessoas. E o mais legal é quando o instrumento é bem tocado, ninguém fica dizendo assim, nossa, olha só que instrumento lindo. Todo mundo diz assim, nossa, olha como essa pessoa sabe tocar, como ela sabe fazer essas coisas. Então nós somos um instrumento de Deus, e Deus nos afina. Então, às vezes, a atenção é para esse momento de afinamento que Deus está nos colocando, para que Ele possa nos tocar e para que a glória dele apareça através da nossa vida. O jejum e a oração só não mudam a soberania de Deus. Há duas palavras que eu quero entrar aqui nesse estudo hoje que mostram isso perfeitamente. Então, o jejum, a oração, o perfil de Deus vai continuar sendo sempre o mesmo. Deus não vai mudar porque a gente está orando. Deus não vai mudar porque nós estamos agora fazendo jejum. Não, Deus continua sendo o mesmo. Quem muda somos nós. O jejum e a oração são para a nossa mudança. É para nós nos conhecermos em Deus. É para nós conhecermos quem nós somos. É para eu e você entendermos quem nós somos nele. Então, nós vemos aqui há duas palavras bíblicas que explicam muito bem a tensão. Telema e boulema. São duas palavras. Quando as Escrituras dizem, seja feita a sua vontade na terra como no céu, o termo para vontade é telema. Telema, no original, ela significa mandamentos, preceitos, desejos, prazer, inclinação, aquilo que foi determinado que aconteça, escolha, prazer, fascinação, satisfação, sonhos. Então, quando Deus chega através de Jesus e diz na oração do Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, o termo vontade aqui, ele diz telema, ou seja, tudo aquilo que está designado pelo Senhor que seja feito na terra. Tudo aquilo que o Senhor quer, todos os seus desejos, todos os seus planos, ou seja, todo o teu desejo, o teu prazer, a sua inclinação, tudo aquilo que o Senhor está determinado a fazer, seja feito na terra. Da mesma forma, Romanos 12, versículo 2, quando Paulo diz para transformar as nossas mentes a fim de que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, vontade aqui é telema, ou seja, a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus procura, aquilo que está determinado, o seu prazer, a sua satisfação, seja aplicada na nossa vida na tradução correta dessa palavra. Ou seja, é quando Deus não precisa de nós. Com a gente ou sem a gente, Deus vai fazer. Entenderam? É isso que está acontecendo aqui. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, querendo a gente ou não, vai acontecer. Essa é a vontade de Deus, essa é a telema. E quando Paulo vem e fala também em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz para transformarmos todas que seja feita a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus, é essa vontade, a vontade suprema de Deus que venha sobre as nossas vidas. Ou seja, que Deus revele a sua preferência, Deus revele os seus desejos, Deus revele a forma como devemos conduzir nossas vidas, as nossas escolhas. Dele pode não ter correspondência, mas as escolhas dos homens, ou seja, Deus não vai corresponder à nossa vontade, mas sim à vontade dele. Essa é a vontade suprema de Deus.
Mas também existem outras traduções dentro da Bíblia Sagrada, quando se fala também na Bíblia sobre essa mesma palavra, que é vontade, que ela é colocada no original como bolema. O que seria a palavra bolema? Telema, vontade suprema de Deus, bolema. Esse termo é falado quando não pode ser mudado, como diria o profeta Isaías: meu conselho ficará de pé e farei toda a minha vontade. Bolema é uma exclamação, significa aquilo que Deus vai fazer. Então, Deus está chegando para as nossas vidas e esse é um tempo, eu creio, de bolema, onde nós não vamos poder resistir à vontade de Deus. Onde nós não vamos poder resistir. Deus vai chegar com uma vontade tão poderosa dentro das nossas vidas que essa vontade vai se impregnar dentro do nosso ser. E nós vamos cumprir a sua vontade. Em Romanos 9:19, Paulo escreve: pois quem resistiu à sua vontade, aqui é bolema de novo. A vontade suprema, nesse caso, a soberania de Deus, prevalecerá, não importa o que aconteça. Então, esse tempo de jejum, eu creio que é um tempo de telema e bolema. É um tempo onde uma vontade de Deus será vinda sobre a nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, e essa forma de Deus agir, essa vontade de Deus agir, vai fazer uma transferência de unção sobre nós, sobre a nossa nação, sobre os governantes dessa nação. Eu creio que esse tempo de jejum, nós estamos entrando nesse novo espírito, dessa bolema divina, dessa vontade divina, desse desejo de Deus agir, e para que a gente entenda esse agir de Deus. Deus é aquele, portanto, o jejum é a parte da sua cooperação com Deus, das coisas que ele deseja fazer na sua vida, de acordo com a sua perfeita vontade. Quando nós entramos no jejum, as coisas que começam a acontecer na nossa vida, a partir de então, não é as coisas que eu desejo, mas é eu me afinando com os desejos de Deus, as coisas que Deus sempre quis fazer começam a acontecer na minha vida e eu começo a ver Deus em todas as coisas. O nosso maior problema não é que Deus não está fazendo, o problema é que nós não estamos vendo Deus fazer. E quando eu entro em um protocolo de jejum, quando eu entro em um momento de jejum poderoso na minha vida, o que começa a acontecer então? Eu começo a entender o agir de Deus e começo a ver Deus nas pequenas coisas. Eu começo a ver Deus agindo na minha vida, ao meu levantar, no meu respirar, na minha caminhada, na ida ao trabalho, no meu trabalho, eu começo a ver Deus. Daniel 9:3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Nessa época de Daniel, o que acontecia? As pessoas que estavam fazendo jejum, elas se vestiam diferente. Elas se vestiam de pano de saco, para demonstrar uma humildade, e elas colocavam cinza sobre a sua cabeça, para dizer que elas tinham descido ao máximo, né? Então elas faziam isso, elas trocavam até a sua vestimenta. Você sabia que, quem sabe, se você é uma pessoa assim, que você gosta de se vestir para se aparecer para os outros, e quem sabe para até causar para alguma excitação para o sexo contrário, para que os olhos dos homens ou das mulheres te vejam, para que o sexo oposto se note, quem sabe um jejum também nesse sentido seria bom para você se vestir mais humilde nesses próximos dias, com roupas mais simples, roupas mais largas, não tão apertadas, deixar de fazer a maquiagem, deixar de fazer algumas coisas, para que seja quebrado, porque isso, quem sabe, você tenha dentro de você tenha uma carência emocional, e Deus pode suprir essa carência emocional de você. Deus pode suprir essa carência emocional da sua vida. Em jejum você pode superar isso. E quem sabe esse jejum pode fazer com que você entenda melhor, faça melhor essa parte
porque quem sabe você não conseguiu vencer isso ainda na sua vida. Então fica aí o conselho para você. Mais outra parte, sacrifícios de louvor. O que nós podemos fazer durante o jejum? O que eu posso fazer? Eu posso fazer sacrifícios de louvor. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37 diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e em oração. Eu esqueci de falar aqui no começo, mas quem tiver perguntas pode ir fazendo as perguntas. Quem sabe algumas delas eu já vou respondendo durante a ministração dessa noite. Se você tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí, que a minha assessoria aí vai anotando tudo aí para me passar depois, para nós irmos conversando, ok? A capacidade de nós nos sacrificarmos determina o amor que nós temos por alguém, por uma pessoa ou por aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós estamos nos sacrificando para Deus, nós estamos demonstrando no mundo espiritual o amor que nós temos por Ele. O jejum é isso. O jejum é uma demonstração de amor, que nós abrimos mão do nosso dia a dia, abrimos mão dos nossos desejos, abrimos mão das nossas paixões carnais, para nós podermos nos dedicar a Deus, dedicar aquilo que Ele quer de verdade para a nossa vida. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, o jejum serve para isso. Ele é um momento de louvor e adoração a Deus. Deus foi uma das pessoas que mais demonstrou isso. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Então, mediante essa demonstração de Deus, de amor, é que nós podemos, através do jejum, retribuir esse amor que um dia foi colocado na cruz por mim e por você. O jejum feito de uma forma correta é o sacrifício totalmente aceitável a Deus. Jesus não disse para os seus discípulos, se jejuardes. Jesus disse, quando jejuardes. Isso implica que ele estava expressando o quê? Que o jejum fosse uma prática comum para os seus discípulos. E eu e você somos discípulos de Jesus. E o jejum precisa ser uma prática constante das nossas vidas. E quando nós aplicamos isso em jejum, nós começamos a ter uma vida, além de termos uma vida mais saudável, porque o nosso corpo físico começa a responder de forma diferenciada, também a nossa vida espiritual passa a ser uma vida saudável também. Existem também outros tipos de sacrifício. O escritor de Hebreus nos diz sobre o sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. O louvor é então descrito como um sacrifício. Hebreus 13 e 15, anota aí. Portanto, nosso louvor deve nos custar algo, já que é uma resposta para Deus que nos presenteou abundantemente. Essa resposta para Deus, que Deus está nos dando, nós precisamos dar esse presente para Deus como um sacrifício de louvor. Então, quem sabe, dentro da tua casa, nesses dias, desligue algumas coisas precárias que você estava sintonizado e ligado nelas. E coloque momentos de louvor dentro da tua casa, canções que falam do amor de Deus, adore ao Senhor, leia a Bíblia Sagrada, coloque ministrações da palavra. Se você for assistir um filme, assista um filme com um bom conteúdo, um filme que vai te aproximar de Deus, um filme que não vai te trazer medo, mas um filme que vai te colocar para cima, que vai te fazer você entender que em Deus você pode ser um vitorioso. Então, nesses dias, nesses 3 próximos dias, tente se conectar com essa essência de Deus que já está dentro de você e que pode ser manifesta. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz pelas suas obras. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o com consoante a sua muita grandeza. Salmo número 150, versículo 2. Nós adoramos por quem Ele é. Essa é a rota do Santíssimo Lugar. Nesse lugar, seu louvor torna-se adoração.
Na adoração, o sacrifício não é mais sua expressão física ou as suas declarações verbais. Você é o sacrifício. Você é o louvor a Deus. Eu quero te chamar nesse tempo, nesses 3 próximos dias, para nós sermos essa essência de adoração em Deus. Para nós sermos as pessoas que vamos levar essa adoração, que nós vamos levar esse sacrifício a Deus. Nós seremos o templo do Espírito Santo para a plena manifestação do seu desejo, da sua vontade nas nossas vidas, porque a vontade de Deus, o que ela é? Ela é boa, perfeita e agradável. Olha só, então se eu colocar a minha vida nessa rota de encontro com o Espírito Santo, eu vou experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Tem coisa melhor na vida? Você ter o bom, o perfeito e o agradável agindo dentro de você, agindo na sua vida, agindo nas nossas vidas, não existe coisa melhor. O Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Ou seja, oferecer sacrifícios de louvor. Você entroniza Deus quando você o louva. Você coloca Deus assentado no seu trono da sua vida, no trono da sua vida. Ou seja, aquilo que eu adoro é aquilo que se torna o meu Deus. Então, quem sabe, nos últimos tempos você tem adorado tanta coisa, menos o Deus de verdadeiro, e por adorar coisas, essas coisas têm se tornado o seu Deus? Eu não sei. Quem sabe você está nessa dependência tão grande de coisas que as coisas substituíram a vontade do Altíssimo. O Salmo 22, versículo 3 declara: Tu és santo e entronizado nos louvores. Os nossos louvores criam uma plataforma para o rei se assentar no trono da sua existência e liberar a realidade do seu reino às nossas circunstâncias vividas aqui na Terra. Então eu quero dizer para você que existe uma plataforma nova que está sendo criada dentro de você, a partir desse momento de jejum, para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores seja entronizado na sua vida. Então crie um ambiente de louvor na sua vida. Mas pastor, eu vou trabalhar, mas que lá no seu trabalho você possa ter dentro de você um momento de louvor, uma plataforma de louvor dentro de você. Que você possa, quando está dentro do seu carro, ouvir canções que falem do amor de Deus, que você possa deixar, quem sabe até o toque do teu celular, você colocar uma canção de louvor a Deus no toque do teu celular. Quem sabe amanhã de manhã, quando você acordar com o despertador, em vez de ser aquele bibibi, já fica o nosso conselho para nós aqui dentro de casa, né? Ao invés de ser aquele bibibi lá do despertador, que ninguém suporta aquilo, né? Que a gente possa colocar uma canção para a gente começar o dia louvando a Deus. E outra coisa, vamos fazer um pacto entre nós aqui, fazer um pacto entre nós nesse momento. Oi, Jair, seja bem-vindo. Vamos fazer que amanhã de manhã, quando a gente acordar, ao invés de a gente abrir o Facebook, Instagram, o WhatsApp, né? Porque às vezes o WhatsApp já tira a gente do sério já 7 horas da manhã, né? Então vamos fazer o seguinte: antes de abrir qualquer coisa, vamos colocar uma canção dentro de casa para a gente adorar o Senhor? Fechado? Quem tá fechado comigo aí? Ok? Então amanhã de manhã vamos trocar o som do despertador, vamos colocar uma canção e depois a gente acordar, escovar os dentes, né? Fazer a nossa higiene matinal. Aí você vai colocar uma canção dentro da sua casa para a gente começar o dia adorando ao Senhor, rendendo um sacrifício de louvor e adoração. Uau! Isso vai ser poderoso demais. Vai ser poderoso demais nós começarmos o nosso dia de uma forma totalmente diferente. Veja o que diz Isaías: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo que há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Ouçam a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exultem
Os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Anota aí, Isaías 42, 10 até 13. É isso que acontece quando nós entendemos o poder da adoração, o poder do louvor, quando Deus ele se levanta e Deus ele começa a chamar os seus povos para a guerra e os anjos começam a guerrear ao nosso favor, as coisas começam a acontecer de forma diferenciada na nossa vida, Deus começa a agir de forma triunfante dentro de nós. Veja o que Paulo diz para nós no nosso culto racional. Olha só, culto racional. Por isso que o jejum não é uma expressão emocional. Jejum é racional, é a nossa razão. É a gente entendendo, eu preciso sacrificar para Deus. Eu preciso fazer isso para que o Espírito Santo haja dentro de mim. Então, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Quem está anotando aí o estudo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Olha só. Então, na verdade, quem sabe você está dizendo assim, ai meu Deus, estou com saudade de ir na igreja, aqueles cultões, eu quero te dizer assim, o nosso culto racional está sendo prestado nesse momento. O nosso culto racional está sendo atingido com a meta correta a partir do momento que nós começamos a nos voltar para Deus, e esse voltar para Deus acrescenta momentos poderosos na nossa vida através do nosso jejum, através da nossa oração. E pode ter certeza que quando nós começamos a agir assim, a pensar assim, esses dias vão ser abreviados. Pode ter certeza, esses dias de quarentena serão abreviados. Eu creio em nome de Jesus. Creio em nome de Jesus que dentro de pouco tempo nós vamos estar podendo cultuar a Deus normalmente e que em nome de Jesus nós vamos vencer. Vamos vencer no poder do nome de Jesus. O culto racional, portanto, é colocar o seu corpo em ordem de louvor. É aprender a trazer a alma para a submissão à palavra de Deus. Sua velha natureza nunca entenderá isso, assim como dançava diante da Arca da Aliança com todas as suas forças. Ou seja, ela estava ali, dizendo, mas meu Deus, que está loqueando aí, ele está parecendo... Aí chegou de chamar ele de vadio, você está fazendo como um dos vadios. Chamou ele quase como se fosse assim uma palavra bem chula, você é um vagabundo, né? Você se fez aí como um vagabundo fazendo isso que estava fazendo. Por quê? Porque ela estava dentro da razão humana e ela não estava entendendo o que estava acontecendo mediante todo o processo. Você já imaginou como que a arca estava sendo transportada? Eles davam 6 passos, no 7º eles paravam, sacrificavam. E assim foi durante quilômetros. Então, quando Davi entrou na cidade, ele estava debaixo de uma atmosfera poderosa de unção e de glória. Eles já tinham parado centenas de vezes para sacrificar. E ela estava onde? Ela estava totalmente fora do foco, da visão. E então, quando ela olhou aquilo, ela achou que aquilo era uma abominação. Quando, na verdade, que ela estava afrontando diretamente o próprio Deus. Então, o nosso culto racional é colocar o nosso corpo em ordem de louvor e aprender a trazer a nossa alma à submissão da sua palavra. Ou seja, para que aquela velha natureza, aquilo que agia em nós, aquelas coisas que você olhava, quem sabe assim, até para as pessoas e você dizia, nossa, mas precisa tudo isso? Sabe? Vai ter algumas coisas que a tua mente vai começar a entender. Vai começar a ver diferente algumas coisas. Quero dizer para você, chame Deus para o trono da sua vida e ofereça o seu louvor como um ser inteiro. Sabe? Você precisa ser um ser inteiro diante de Deus. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitos
adoradores hoje em dia, que se dizem adoradores, que infelizmente estão adorando ao Senhor só de lábios. Quantas vezes nós fazemos isso, sabe? Nós fazemos isso, nós entregamos a nossa oração a Deus só da boca para fora. A nossa oração não é uma oração, algo decorado já, né? É um Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. É um muito obrigado e deu. Deus quer algo mais de nós nesse tempo. Deus está querendo que a gente entre em convergência com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe? Um alinhamento espiritual está trazendo para nós. Então, chame Deus para o trono da sua vida. Oferecendo para Ele o quê? Nos oferecendo por inteiro, um louvor inteiro para o Senhor. Não é louvar a Deus com a nossa boca, com a nossa língua e os nossos ouvidos ouvirem outras coisas, a nossa mente pensar em outra coisa, as nossas mãos fazerem outras coisas, os nossos pés pisarem em lugares que não devem. Quando nós jejuamos, há um alinhamento espiritual. O nosso foco passa a ser totalmente diferenciado. Jejum é uma operação faxina. Anota isso aí. Jejum é uma operação faxina. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha só. Hoje existem muitos centros médicos, principalmente nos Estados Unidos, que oferecem programas de desintoxicação mediante jejum terapêutico. Olha só. Então é comprovado cientificamente que jejum cura. A prática do jejum regular pode prevenir doenças e promover a saúde e longevidade. O fundamento das terapias naturais e programadas de autocura é o jejum. Eu quero dizer para vocês, existe uma farmácia dentro de nós. Existe uma farmácia. Quando nos alimentamos regularmente, dispomos de reservas de gorduras. Caso se faça necessário, o corpo reaja inteligentemente, mudando o metabolismo e quebrando a gordura corporal armazenada. A fome por longos períodos enfraquece o corpo e pode provocar doenças, mas a fome ocasional e intencional estimula o sistema de resposta biológica do nosso corpo. Então, o jejum é uma faxina dentro de nós. Durante o período de jejum, você pode desintoxicar, limpar o seu corpo num processo chamado de autofagia. É isso que acontece, autofagia, uma faxina. O jejum acelera a limpeza dos rejeitos, dos resíduos deixados por células mortas e danificadas que estão no nosso organismo. A autofagia começa quando o glicogênio do fígado acaba por volta de 12 a 16 horas depois do tempo de jejum, quando começa a limpeza das células do nosso organismo e assim o organismo passa a se livrar de todo o lixo acumulado e reparar o dano do estresse interno que existe dentro do nosso organismo, renovando as células e atrasando o envelhecimento. Olha os benefícios terapêuticos, além de tudo, que o jejum exerce na nossa vida. Trouxe aqui um artigo também, o artigo da revista Harper apresenta o testemunho de um médico que tentou suicídio fazendo um jejum até a morte. Mas durante o jejum ele melhorou tanto seu estado emocional que desistiu de morrer. Um jejum pode provocar uma mudança radical nos hábitos alimentares. Então eu quero dizer para você, quem sabe você acha que você vai, meu Deus, se eu ficar sem comer pão eu vou morrer. Não vai morrer. Ah, se eu ficar sem comer, sem tomar café da manhã eu morro. Não morre. Ah, se eu ficar sem almoçar me dá uma tremedeira. Você não vai morrer por causa disso. Durante um jejum, não se envolve em atividades físicas estressantes. Então, o que acontece? Nesses 3 próximos dias, não adianta sábado à tarde se jogar futebol, não vai dar certo. Certo? Então, você precisa de fazer coisas mais leves, pois fará com que o seu corpo perca massa muscular. Aí isso vai ser prejudicial. Se puder, tire férias para jejuar, ou seja, tire um momento para você jejuar. Aqui, quando eu digo tire férias, é porque tem pessoas, às vezes, que fazem mais tempo. Fazem 21 dias de jejum, fazem 10 dias de jejum, 30 dias de jejum.
né? Então, nesse tempo é bom assim você ter uma intercalar com o seu trabalho para não ter outros problemas. Ao terminar o seu jejum, comece a alimentar-se com pequenas porções de comida leve e coma devagar. Ok? Então assim vai ser depois o processo. Lá no domingo à noite, quando encerrar o culto, a gente vai participar da Santa Ceia lá na igreja, tudo certinho. Para você que é do grupo de risco, para você que está com medo ainda de ir para os cultos, você vai preparar a tua Santa Ceia lá na sua casa e você vai participar com a gente da Santa Ceia. Vai ser um momento muito glorioso dentro da sua casa. Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, como eu já falei, Deus vai fazer uma faxina interna dentro de você. Além de curar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo também pode ser sarado nesse intervalo de jejum. Mais um pouco aqui da operação faxina. Êxodo 15 e 26 diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Durante o jejum, o organismo acelera as atividades cerebrais, produzindo uma clareza mental impressionante. Você vai ver coisas que você não tinha visto ainda. Você vai pensar em coisas que você não tinha pensado. O teu poder de pensar, de raciocinar, vai se acelerar durante esse tempo de jejum. Isso acontece, é claro, depois de períodos de crise, sabe? Que geralmente por 3 ou 4 dias você o que acontece? Isso acontece porque a sua mente começa a ver coisas impressionantes. Isso acontece, é claro, depois de períodos, tipo assim, depois das primeiras 36 horas, a tua mente vai entrar numa conexão nova. O jejum é uma faxina interior. Como uma faxina, ele pode doer muito. Nas primeiras horas pode ser que haja uma dor. Por quê? Porque coisas estão sendo arrancadas de dentro de você. Caso as dores forem demasiadas, pense em interrompê-lo. Em casos mais extremos, procure ajuda médica imediatamente. Certo? Se você achar que você não vai conseguir, começar a ter dores, começar a ter tonturas, né? Então é porque o teu organismo não está acostumado com isso. Então, qual é o meu conselho? Se você nunca fez jejum, então comece com 12 horas. Se você já fez de 12 horas e já é acostumado, faz 18. Depois, aí, se você já é acostumado, se já fez outros jejuns, faz 24. Certo? Nas 24 horas, como eu falei ontem, faz uma alimentação aí no meio, né? Faz 24, come alguma coisa, faz mais 24 depois, se você quiser, sabe? Mas não exagera nesse primeiro jejum, se é o primeiro que você está fazendo. O jejum provoca uma ação orgânica de limpeza, livrando de toxinas armazenadas, livrando nos nossos órgãos, nas nossas glândulas, e tudo isso começa agora a ser faxinado durante esse tempo de jejum. Depois de muitos dias de jejum, nosso organismo passa a queimar e digerir os próprios tecidos, o que é chamado pela ciência de autrólise ou autofagia. Então, num processo de renovação celular, novas células sadias começam a ser geradas. Veja algumas declarações sobre a prática do jejum. Vamos ver aqui. Adolf Meyer declara: o jejum é o meio mais eficiente de corrigir qualquer problema orgânico. Dr. Pavo Orla, PhD em medicina. Milhares de pessoas em todo o mundo jejuam regularmente, não para curar alguma determinada enfermidade, mas porque consideram um jejum o jeito eficiente de limpar o corpo do lixo acumulado, melhorar a resistência física e a resistência contra doenças, revitalizar, rejuvenescer as funções de todos os seus órgãos vitais. Então, tudo isso aqui é muito importante. Em seu livro, Jejum, um modelo de vida,
Alan Cote diz: o jejum não cura enfermidades crônicas ou qualquer outra coisa, mas tem ajudado o corpo a curar-se de mais problemas do que podemos imaginar. Então, esse é um dos poderes do jejum. Isaías 53, versículo 4 nos diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 e 4. E esse jejum, essa prática, Jesus fez isso. Ele ficou 40 dias no deserto. É onde ele ficou ali em jejum. Então nós precisamos seguir os passos do nosso mestre. Né? Então nós não precisamos simplesmente achar que eu vou fazer jejum só porque eu quero. Não, é para seguir os passos de Jesus. Aquilo que Jesus fazia. Jejum e saúde. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Levítico 21 e 2. Depois de passar dias sem comer, você saberá o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. E aí você vai chegar, no final desses 3 dias, você vai olhar e você vai dizer: nossa, como eu consegui ficar sem chocolate. Como eu consegui ficar sem coisa doce. Como eu consegui ficar sem comer pão, comer massa branca. Como eu consegui sobreviver a tudo isso e eu estou bem. Estou me sentindo melhor. Estou me sentindo sarado, curado. Olha só. Na dieta do Sinai, não se deveria misturar proteína de carne com a do leite. Somente após 3 horas de se consumir carne, se poderia comer manteiga. Deus estava dando para eles até um sistema de jejum, que não poderia misturar alguns alimentos por causa do sistema digestório. Animais abatidos para o consumo não poderiam sofrer na hora do abate, e sua carne deveria ser lavada e salgada para que todo o sangue fosse drenado. Deus estava ensinando eles como eles deveriam fazer todas as suas práticas. Por quê? Porque através do sangue do animal, algumas bactérias poderiam ser pudessem ser liberadas para o corpo humano das pessoas quando eles fossem consumir essa carne. Estavam na lista de alimentos considerados impróprios para o consumo a carne de porco, camarão, lagosta, todos os frutos do mar, peixes que não possuíam escamas, qualquer carne ou qualquer carne com sangue. Frutas, verduras, legumes não tinham restrições. Animais apropriados para comer deveriam ser ruminantes e de casco fendido, como a vaca, o carneiro e o cervo. Peixes somente com barbatanas e escamas. Aves de rapina que se alimentam de outros animais eram proibidas. É claro que tal proibição hoje seria uma heresia, né? Contudo, há de se levar em conta que Deus tinha seus motivos a pedir para que os antigos fizessem isso. Por quê? Por causa do processo de higiene que existia naquela época. O processo de higiene. Vamos pensar bem, eles saíram 40 anos do deserto. E quando que eles pararam para tomar banho, né? Então não está registrado na Bíblia. Então eles precisavam ter um processo de higiene muito grande entre eles. Hoje a ciência pode provar que peixes de couro, sem escamas, são gordurosos. Olha só, olha o que Deus estava ensinando já lá atrás. São gordurosos e se alimentam de restos encontrados no fundo dos rios e oceanos. O camarão também é chamado do urubu do mar. Faz o papel de catar e absorver o lixo do oceano e ainda possui colesterol negativo que faz mal à saúde. Tudo isso acontece e Deus já sabia disso, ele que formou todas essas coisas. Hoje não podemos ignorar as epidemias de alergias alimentares. Né? Quantas pessoas tem, hoje em dia, quantas pessoas intolerantes à lactose que você conhece? Né? Quantas pessoas você conhece que a intolerância é algo assim que... Crianças que nascem com a intolerância, certo? Quantas crianças que não conseguem desenvolver, depois de fazer uma série de exames, vai ver intolerância ao leite, intolerância a glúten, ao ovo, como é que é essa intolerância? A proteína do ovo, né? Eu conheço crianças que, graças a Deus, hoje estão curadas, mas que nasceram com isso, com todas essas intolerâncias, em uma criança só. Então, os pais sofreram muito. Então, essas alergias. O que mais que o jejum
pode nos ajudar. Obesidade, doenças gastrointestinais, câncer e outros males são oriundos de hábitos alimentares não saudáveis. Então, na verdade, o nosso maior problema é o que hoje nós estamos consumindo, né? O seu livro O Cérebro Desconhecido, de Elion Pavoa, descreve como nosso sistema digestivo afeta as nossas emoções. E vamos falar bem de verdade. Se você está há muitos dias sem ir para o banheiro, como que fica você? Como que você fica? Mulheres têm mais esse problema, né? Constipação, é isso que fala? Né? Que ficam com um problema de constipação. Como que fica as tuas emoções? Fica aflorado, fica, né, querendo pegar alguém pelo pescoço. Né? Quando você come algo e aquilo te faz mal, você fica ruim pelos próximos dias. Então, para o Dr. Pavot, a cura de muitas doenças se encontra na barriga. Então, olha só, com isso ele quer afirmar que você é o que você come. A sua dieta refletirá sobre a qualidade da sua vida. Então, nossa qualidade da nossa dieta vai ficar diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Você é aquilo que você come. O teu corpo reflete aquilo que você come. Mateus capítulo 3, versículo 4, diz assim: e João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. O verdadeiro sentido da palavra dieta significa um estilo de vida, uma forma de viver. Se nós procurarmos seguir Jesus em todas as esferas, por que não seguimos ele com os seus hábitos alimentares? No seu livro A Dieta de Jesus e de seus Discípulos, o Dr. Don Collert nos alerta contra a cultura do fast food e como ele tem prejudicado a saúde do planeta. Eu não sei se vocês viram alguns dias atrás em umas redes sociais umas fotos aí que rolaram. Tiraram uma foto da praia nos anos 60 e uma foto da praia no ano 2000. 50 anos depois, as pessoas estavam mais ou menos, em média, 50 quilos mais gordos também. Então, era todo mundo fininho na praia, mulheres, homens, crianças. E agora tiraram a foto aí desses anos 2000. Muita gente obesa, porque a geração fast food que tem prejudicado. Isso não é um problema só do Brasil. É um problema de mundo, isso, né? É um problema que o mundo está carregando. Então, nesse livro, A Dieta de Jesus, o que ele fala? Adição de sal em demasia, açúcar, gordura, farinha de trigo branca processada, leite pasteurizado ou homogeneizado, óleo hidrogenado ou refinado, introduzidos nas nossas dietas, tem causado muitos danos à nossa saúde. Colbert diz que adoçantes, aromatizantes, colorantes, conservantes estão nos envenenando e que muitas doenças são resultados da alimentação errada. Para ele, os americanos são o povo mais superalimentado do mundo e também o mais subnutrido. Você sabia que tem muita gente que quando você olha, se diz para ele assim, nossa, é uma pessoa obesa. Quando ele vai fazer um exame, ele é uma pessoa subnutrida. Falta um monte de coisa dentro do organismo dele. Ele só tem gordura armazenada, mas ele não tem nada além de gordura no seu corpo. Então, nós precisamos nos cuidar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E para sermos o templo do Espírito Santo, nós precisamos... O jejum é bom para isso, porque nós vamos fazer uma faxina interna. Não só na nossa alma, mas vamos fazer no nosso espírito, no nosso corpo, uma faxina. Já o bioquímico americano Barry Sears afirma que o que comemos decidirá o futuro da humanidade. Olha só, que poderoso isso. Sears diz que ingredientes como farinha refinada, óleo de soja, estão provocando uma epidemia mundial de inflamação. Sears diz que os alimentos devem ser usados como medicamentos.
Então, nós precisamos nesse tempo, por isso que nós estamos falando sobre a importância do jejum. Quem está entrando agora aí, quem sabe está pensando o que esse doido está falando. A gente está falando aqui sobre o jejum bíblico e estamos trazendo algumas informações científicas também sobre esse jejum. Então, eu preciso que você me acompanhe mais um pouquinho, tá quase encerrando a nossa live, tá ok? Vamos para frente para o próximo tópico aqui. Quero falar com vocês agora aqui, dias de jejum e dias de festa. Esther capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Esther 4 e 3. Esther, antes de ser escolhida, o que aconteceu com ela? Antes dela ser escolhida rainha, ela foi preparada durante um ano, com todas as outras candidatas. Passou 6 meses na mirra e mais 6 meses em especiarias e perfumes. Um ano de preparação. Ela foi para um spa. E nesse spa ela ficou um ano preparando o seu corpo. A mirra estava presente no nascimento e na unção, depois da ressurreição de Jesus. No caso de Esther, a mirra era uma espécie de produto de limpeza para eliminar todos os cheiros que o corpo humano poderia produzir. Muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, como eu estou impressionado pela altura do edifício, quando na verdade a gente precisaria dizer, nossa, como eu estou impressionado pelos alicerces que podem fazer com que esse edifício possa ter essa altura toda. O jejum para a nossa vida, ele é isso. O jejum ele é a base, ele é o alicerce da nossa vida. O jejum é aquele que nos alicerça em Deus para nós podermos construir o edifício de tudo que vai aparecer. Em cima do jejum e da oração é que nós podemos construir, então, o nosso ministério, os ministérios, né, que a gente já estudou, né, no nosso grupo de estudos lá do Zoom, os 5 ministérios, e depois vir os 9 dons do Espírito, e depois para vir sobre a outra camada lá em cima, os frutos do Espírito, né, para que o fruto do Espírito, para que a gente possa manifestar a glória de Deus e todos vejam a glória de Deus que está sobre a nossa vida. Quando nós estamos bem alicerçados, nós podemos ir além. Por quê? Porque a gente vai aguentar a carga. A gente vai aguentar os vários andares que a nossa vida vai começar a subir. Nós vamos poder chegar em novos níveis espirituais, em novos níveis em Deus. Então eu quero te dizer, você não escandaliza a obra de Deus quando você aparece demais. Você escandaliza aquilo que Deus está fazendo no mundo quando você não resplandece a glória dele. Então, quando nós negamos a glória de Deus, quando nós não estamos chegando aonde Deus quer que a gente chegue, é nesse momento que Deus não é glorificado na nossa vida. E quando eu oro, quando eu jejuo, eu estou construindo as bases da minha história, as bases da minha história em Deus. E então nós vemos aqui na história de Esther, foi quando houve um decreto, e a partir desse decreto todo o povo hebreu seria morto, todos os judeus seriam mortos. E ela conclama, junto com Mordecai, um jejum nacional. E depois desse jejum nacional, ela entra diante do rei, o rei mostra o cetro na direção dela, e ela fala sobre isso que estava acontecendo, e aquilo que era para ser a morte dos judeus, foi a morte daquele que estava tramando a morte daquele povo. Então eu quero te dizer que nesses próximos 3 dias, grandes amarras do inferno serão desfeitas contra a sua vida, contra a sua história, contra o seu destino, porque existe um destino profético em Deus na sua vida, certo? Então, nesse tempo, quero dizer para você, vamos partir aqui para o fechamento aqui, falta 2 minutos. Vamos fechar aqui a nossa live de hoje. Quero dizer para você, seja específico no seu jejum. Faça uma lista de coisas, certo? Pega uma folha aí, ó, e faz uma lista de pedidos para Deus, de todas as coisas, né? Daquilo que você precisa melhorar.
começa de dentro da sua casa, da empresa que você trabalha, da nação onde você vive, dos governos da tua rua, dos teus parentes, dos teus amigos. Coloca esse espelho para Deus, certo? Deixa tudo isso expresso aí em palavras e depois vamos para a ação. Deus não vai mudar por causa desses pedidos, mas Deus vai alinhar a tua vida com a vida dele. E aí você vai começar a ver sentido nos teus pedidos de oração e você vai saber onde agir, como agir. Por quê? Porque uma mente limpa, um corpo restaurado e transformado vai fazer com que a tua mente pense, raciocine de forma mais lógica, debaixo de uma unção do Espírito Santo que virá sobre a sua. Então, o jejum desses próximos 3 dias, ele pode ser integral, só à base de água, como falei para vocês, água, sucos, água de coco, que mais que nós tínhamos falado aí, me ajuda, os universitários, né? Se você quiser fazer e dizer assim, olha Deus, eu vou tirar o café, mas vou manter o chimarrão, ou se eu tirar o chimarrão e o café, vou conseguir, então eu vou manter um dos dois nesse tempo. Faz teu propósito aí com Deus. Se você quiser, ó Deus, eu vou fazer o primeiro jejum, vou fazer de 18 horas, depois eu vou dar uma pausa aí de 6 horas, e eu faço outro de 24 na sequência. Você vai estipular isso, você vai dizer como. Interessante é que você consagre o teu corpo a Deus, consagre a tua vida para que grandes coisas aconteçam. Então, que isso seja, não seja porque o pastor está pedindo, não seja porque a igreja pede, nada disso, mas que seja sincero do teu coração para o encontro real com Deus nesse tempo. E é isso que eu quero orar agora, 22 horas e 1 minuto. Vamos orar. Eu quero falar com Deus sobre a tua vida, sobre a sua história. Se você gostou dessa noite, sobre o estudo que a gente deu ontem e hoje, gostaria que você compartilhasse essa live para que mais pessoas assistissem, marcasse pessoas, você comentasse aqui se foi legal, se não foi, que a gente tentou fazer algo assim que você pudesse entender tanto no sentido espiritual quanto no sentido humano e bíblico da palavra, para que você possa levar adiante esse tempo de jejum. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus o nosso jejum? Quem sabe você já iniciou, a gente aqui em casa já iniciou o nosso jejum. Se você não iniciou ainda, quero convidar você para iniciar. Não sei se vai começar meia-noite, que horário que você vai começar, mas quero dizer para você que a gente está junto. Coisas vão acontecer na nossa vida, porque um tempo poderoso de Deus está liberado sobre mim e sobre você. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui nessa noite, estou apresentando os teus filhos que estão aqui conosco. E ao apresentá-los, Senhor, estou apresentando os pedidos que eles têm nesse jejum. Quando eles terão uma direção de oração a partir desses pedidos, uma direção a Deus, onde eles estão colocando para esse jejum, onde haverá um alinhamento espiritual na vida deles. Então, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu apresento os nossos jejuns, eu apresento o meu, da minha casa, de todos os teus filhos que estão nos acompanhando e que vão um tempo de respostas, que seja um tempo de purificação, um tempo a Deus e um encontro poderoso daquilo que tu tem aí no céu para aquilo que vai acontecer aqui na terra. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a continuidade da sua noite. Vamos lá, todos ligados com Deus. A Marley já colocou aqui, muito bom, tudo anotado. Amém, Marley, é isso aí mesmo. O Nivaldo também colocou, muito bem explicado. O irmão Adão colocou para nós aqui, amém. Todos aqui, é isso aí. Ivanira agradecendo, a Marli, Keila, Ida Ferrari falando, pastor, contigo só aprende, amém, glória a Deus. A Viviane, que aprendizado hoje, sensacional, parabéns, pastor, obrigado. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharem, fique com Deus, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus.